Fala galera, beleza? Estamos começando mais uma aula de língua portuguesa do nono ano. Nosso conteúdo é entrevista, colocação pronominal e estrangeirismo. Antes, vamos aos nossos recados. Lembre-se, você deve realizar a atividade obrigatória para registrar sua presença na aula. Mantenha também contato com o seu colégio, se você faz pela televisão. É bastante importante esse contato. Você sabe já os motivos, né? Vamos aos objetivos da aula. Ler e compreender fragmentos de uma entrevista, retomar as regras de colocação pronominal na norma padrão, retomar o conceito de estrangeirismos, caracterizando-os segundo a conservação ou não de sua forma gráfica de origem, avaliando a pertinência ou não de seu uso. Iremos ler um fragmento de uma entrevista com o Ziraldo, até o próprio título da entrevista, não há muito o que dizer, né? É um autor bastante importante da nossa literatura. Vejamos a entrevista, então. Em entrevista a Crescer, ele conta como surgiu sua paixão pela literatura infantil e uma passagem emocionante que passou com o menino maluquinho. Em 1932, na cidade de Caratinga, no interior de Minas Gerais, nascia Ziraldo Alves Pinto, mais velho entre 7 irmãos. O menino que vivia desenhando nas paredes de casa, nas calçadas e salas de aula, tornou-se cartunista, escritor, pintor, teatrólogo e jornalista. Mais que isso, tornou-se um dos maiores nomes da literatura infantil brasileira. Crescer. Como foi a sua relação com o desenho, a leitura e a escrita durante a infância? Ziraldo. Desde pequeno, sempre tive uma relação muito forte com o desenho. Em minhas lembranças mais antigas, eu me vejo sempre desenhando. E ainda criança, imaginava que na vida adulta iria desenhar, pintar, trabalhar com algo nessa linha. Na medida em que fui crescendo, conheci as histórias em quadrinhos e me apaixonei pelo gênero. Isso fez com que meu desenho passasse a ser narrativo, revelando-se em quadrinhos, charges e cartoons. Essas linguagens sempre me encantaram. Na sua opinião, o que torna o Menino Maluquinho tão fascinante? Quando lancei o Menino Maluquinho, eu não tinha a menor ideia de que o livro teria tamanha repercussão, que um dia teria toda essa história que construiu. Acredito que o Maluquinho teve tamanho alcance nesses anos todos por despertar identificação nos leitores. Certa vez, visitando uma escola na cidade de Betim, perto de Belo Horizonte, tive esse cenário bem ilustrado. Emocionado, relatou: quando eu era menino, eu achava que eu era o cão, que dava muita tristeza para os meus pais, e muitas vezes me sentia muito culpado por isso. Até que um dia, o Menino Maluquinho caiu na minha mão. Li o livro e pensei: meu Deus, esse sou eu, estou salvo, vou virar um cara legal. Esse menino me surpreendeu. Nunca tinha imaginado o Menino Maluquinho ajudando crianças que se sentiam mal por ter alguns daqueles traços. Encerramos a leitura e já temos um exercício. Vejamos. Letra A. Quem é o entrevistado? Por que ele foi escolhido? B. Qual é o tema da entrevista? Responda.
Respondeu? Ficou fácil, né? Até nem falei muito sobre a entrevista, porque senão ia já dar as respostas dessa pergunta número 1, letra A e B. Vejamos a correção. A. A entrevista é com Ziraldo Alves Pinto. Ele foi escolhido por ser uma personalidade de destaque, um dos maiores nomes da literatura infantil brasileira. B. A temática abordada é como surgiu sua paixão pela literatura infantil, sua obra e uma passagem emocionante com um leitor. Isso mesmo. Então, nós temos aqui a justificativa, por que o Ziraldo foi escolhido? Pelos feitos, né? Pela sua obra. Nós vimos ali que ele não é apenas escritor, ele tem uma bagagem extensa, podemos até retornar e ver a questão profissional do Ziraldo. Ele é cartunista, escritor, pintor, teatrólogo e jornalista. Então ele tem várias funções aí que ele exerce, né? Além disso, a pergunta B queria saber o tema dessa entrevista. Se ele é uma pessoa que tem várias funções, várias atividades ele desenvolve, qual seria a temática abordada? A temática abordada é a questão da literatura, como ele gostou de escrever, qual foi o motivo dele começar a escrever para o público infantil. E também ele aborda a sua obra, a questão do Menino Maluquinho, sua obra principal, que muitos lembram dele quando falam desse título, ou vice-versa, quando falam do título, Menino Maluquinho, muitos lembram do escritor. E também de uma passagem que foi emocionante para ele, que ele nunca imaginou o livro poder ajudar uma criança que se achava ali, como ele próprio mostrou, a criança se achava um cão só porque fazia algumas artes, né? Como os pais falam. Ele fazia aí algumas coisas e ele achava que era uma pessoa ruim. E o livro ajudou ele a mudar esse pensamento. Ele viu apenas que ele tinha uma personalidade um pouco diferente, fazia algumas brincadeiras além da conta, né? Era um menino travesso, esse leitor do Ziraldo. Agora vamos falar um pouco sobre a colocação pronominal. O que é a colocação pronominal? O termo diz respeito ao modo como se dispõe os pronomes em relação aos demais elementos de uma oração. Então, quando você ouvir falar colocação pronominal, se refere ao quê? Aonde eu vou dispor os pronomes na minha oração. Os pronomes pessoais oblíquos, átonos, me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, os, as e lhes podem ocupar 3 posições distintas na frase, 3 posições diferentes. Quais são elas? Antes do verbo, se chama próclise. Depois do verbo, ênclise. E no meio do verbo, mesóclise. Vejamos então a questão da próclise, mesóclise e ênclise num quiz. Classifique a colocação pronominal desses 2 enunciados, A e B. Isso fez com que meu desenho passasse a ser narrativo, revelando-se em quadrinhos, charges e cartoons. B. Essas linguagens sempre me encantaram. Veja os pronomes, veja a posição em relação ao verbo e classifique.
Respondeu? Consigo classificar a posição do pronome em cada enunciado? Então, confira. Letra A. Nós temos aqui o revelando-se e o pronome se. O revelando é o verbo. Se o revelando é o verbo está antes do pronome, nós temos dois. Uma ênclise. Isso mesmo. Agora, no enunciado B. Essas linguagens sempre me encantaram. O me está antes do encantaram, que é o verbo. Então, nós temos uma próclise. Se ele está antes, próclise. Ainda, falando sobre próclise, existem algumas palavras que justificam a ocorrência da próclise. No caso que nós temos essas linguagens sempre me encantaram, a frase do exercício anterior, do quiz, e uma nova frase. Nunca tinha imaginado um menino maluquinho ajudando crianças que se sentiam mal por ter alguns daqueles traços. A frase também anterior, do exercício. Justifique a ocorrência da próclise nos trechos. Letra A, advérbio. B, palavras negativas. C, pronome relativo. D, pronome indefinido. E, conjunção subordinativa. Então, quais dessas palavras justificam a ocorrência da próclise? Respondeu? Conseguiu identificar quais são as palavras aí que justificaram essa próclise ocorrer? Vejamos. No enunciado 1, nós temos sempre me encantaram. O me está antes do verbo encantar e depois do sempre. O sempre é um advérbio, então a resposta é a para o enunciado 1. Agora, sobre o enunciado 2, nós temos se sentiam. O também está antes do verbo, o pronome se. E antes do pronome nós temos o que? Um pronome relativo. Então, a resposta do enunciado 2 é a letra C, pronome relativo. Então, nós temos aqui essas duas ocorrências de próclise por causa dessas palavras. Agora, vejamos a questão da ocorrência de ênclise. Por que ocorre a ênclise? Quando o verbo inicia a oração, refere-se ao conteúdo da aula, é um motivo de existir a ênclise, de ocorrer. Verbo no modo imperativo afirmativo. Dê-me aquele livro. Repare que essa explicação também se repete, se justifica pela primeira inicial aí, Quando o verbo também inicia. O verbo dê-me iniciou também a oração aqui. Então, temos duas justificativas para o mesmo exemplo. Orações reduzidas de gerúndio ou infinitivo. É preciso manter-se bem. Fiquei atento, lembrando-me das informações.
Então vejamos. Também temos orações aqui do gerúndio e do infinitivo, manter e lembrando. Gerúndio e infinitivo justificam a ocorrência da ênclise, o pronome estar depois do verbo. E a última, sempre que ocorrer pausa. Então, sempre que existir uma vírgula ou uma pontuação, nós teremos também a ocorrência da ênclise, do verbo sendo antes, o pronome estando depois do verbo. Continue persistindo, percebe-se que você é sábio. Com base nesses conceitos, temos um exercício número 3. O menino que vivia desenhando nas paredes de casa, nas calçadas e salas de aula, tornou-se cartunista, escritor, pintor, teatrólogo e jornalista. Isso fez com que meu desenho passasse a ser narrativo, revelando-se em quadrinhos, charges e cartoons. Temos 2 enunciados e você deve justificar a ocorrência da ênclise nesses trechos. Nós temos aqui a marcação de próclise, mas o exercício é ênclise. Então, qual que é a justificativa da ênclise? Orações reduzidas de gerúndio ou infinitivo. B. Verbo no modo imperativo afirmativo. C. Quando o verbo inicia a oração. D. Sempre que ocorrer a pausa. Qual é o motivo da ênclise? Respondeu? Lembrando que esse exercício pede que você justifique a ênclise. Veja só, a ênclise, a ocorrência do pronome depois do verbo. Então vejamos a resposta e o motivo dessa ênclise ocorrer. Nos 2 enunciados, o motivo é sempre que ocorrer pausa. Vejamos, nós temos aqui o verbo e a ênclise, tivemos uma pausa antes. Da mesma forma, no enunciado 1. Nós temos uma pausa, o verbo e a ênclise, o motivo dela ocorrer. Não se inicia uma oração com a questão aí da pausa também, né, do pronome antes do verbo. Agora vejamos o conceito de mesóclise. Quando o verbo está no futuro do presente ou no futuro do pretérito, desde que não se justifique a próclise. Convidar-me-ão para a cerimônia de posse da nova diretoria. Convidar-te-ia para passear comigo, se pudesse. Então, só temos esse motivo de ocorrer uma mesóclise no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Lembrando, temos essa ressalva, se não tiver um motivo para ocorrer a próclise. Se nós colocarmos aqui, por exemplo, uma palavra negativa ou um advérbio antes, no início dessa oração, antes do verbo, a mesóclise não ocorrerá, porque já há uma justificativa para a próclise.
Essa construção de mesóclise encontramos muito em textos normativos, em leis extremamente formais. Isso já está em desuso, né? O uso normalmente fazemos pela próclise, é o que nós vemos aqui. Fique sabendo. No português brasileiro coloquial, a próclise é quase absoluta. É o que nós usamos frequentemente, na nossa rotina, usamos muito a próclise. Na oralidade, que é a questão da linguagem popular, quando temos intimidade com a pessoa, a próclise sempre ocorre. É o exemplo aqui. Em minhas lembranças mais antigas, eu me vejo sempre desenhando. Era uma conversa, a entrevista. Informal, ela ocorreu antes de ser transcrita. Então, sim, o Ziraldo usou a próclise, porque é algo normal na oralidade. Entretanto, no português brasileiro padrão, a ênclise pode ser considerada a colocação pronominal básica, pois obedece à sequência verbo-complemento. Exemplo, eu vejo-me sempre desenhando. É a mesma mensagem, só que com a ocorrência da ênclise, por uma questão da linguagem. Se formos considerar a gramática, deveríamos utilizar assim, mas não é o que ocorre no modo coloquial, no modo popular, quando falamos, né? Pela questão do verbo complemento. O pronome está completando o verbo, então ele deve vir depois, pela questão gramatical. Mas, na oralidade, usamos sempre a próclise. Agora retomamos o conceito de estrangeirismo. É o uso de palavra, expressão de origem estrangeira que tenha ou não equivalentes. São termos comuns de alguma área ou temática. Produzem efeitos de atualidade, elegância e convencimento aos textos. Isso mesmo, é o uso de palavras estrangeiras. Muitas vezes não tem uma tradução equivalente ao português, e utilizamos da forma original, da língua inglesa, francesa, enfim, ou aportuguesamos essa palavra para justificar o seu sentido, o seu significado, o seu uso no nosso dia a dia. Com base nesse conceito, temos aqui um trecho da entrevista, faça a releitura e responda às perguntas A, B e C. Quais são as palavras de origem estrangeira usadas no trecho? B. Qual mantém a grafia original? Qual foi a aportuguesada? Responda. Respondeu, identificou quais são as palavras estrangeiras desse trecho? Vejamos. São duas. Letra A, charges e cartoons. Letra B, cartoons mantém a grafia original do inglês. Letra C, charges foi aportuguesada do termo francês charger.
Isso mesmo. Só uma curiosidade, cartoon em português é com um U e não com dois Os. Por isso, está aqui na forma inglesa. Estamos chegando no final da aula e o que vimos nesta aula, né? Realizamos a leitura e compreensão de fragmentos de entrevista, retomamos os conhecimentos sobre colocação pronominal e estrangeirismo. Temos ainda as referências do material utilizado. Agora sim, estamos no fim. Desejo a você dias melhores, continue bem e até a próxima!